Olá, tudo bem? Eu vou falar sobre metáforas, cognição e Deleuze. Na filosofia, sempre voltamos ao começo. Ou talvez não seja possível avançar sem considerar, ao menos, a possibilidade de retomar aquilo que já foi dito. Esse movimento de retorno, se assim queremos chamar, é nomeado na filosofia de diversos modos. Está presente no movimento de retomada e superação da dialética. Está presente na crítica do pensamento pré-socrático que marca a filosofia frente ao mito supostamente inquestionável. A estratégia da filosofia analítica também contém em si essa possibilidade de retorno e esclarecimento daquilo que foi dito ou que deveria ter sido dito para tornar explícito e preciso o tratamento de um conceito ou de um problema. Na hermenêutica isso também acontece. A interpretação sempre supõe a retomada do que foi escrito. O mesmo na fenomenologia. O mundo da vida figura como horizonte a ser recuperado pelas descrições fenomenológicas. Nas ontologias não é diferente. Seja na explicitação das categorias fundamentais de uma dada teoria, ou seja, na elaboração de um quadro conceitual que fundamente um domínio da realidade, esse retorno está sempre presente, como o fundamento incessantemente buscado, a partir do qual a gente poderia erigir o próprio discurso filosófico. Até mesmo quando abdicamos dessa pretensão universalizante da filosofia, não abdicamos de exigir do nosso interlocutor, como geralmente dizemos, um discurso bem fundamentado. Filosofia como retorno ao fundamento ou como explicitação fundamentada das nossas razões e pressuposições filosóficas. E falando isso, eu retorno a falar sobre a metáfora, tema de curiosidade e de pesquisa de algum tempo. Retorno pensando outro fundamento. Retorno, pois retornar é próprio do movimento filosófico, é próprio da fundamentação. E com isso, falando de fundamentação, trago para o próprio discurso, para a própria palestra, para a própria comunicação aqui, uma palavra que diz respeito a um fenômeno que, no mínimo, desde Aristóteles, é motivo de investigação: metáforas. Mais precisamente, metáforas linguísticas. Metáforas que aparecem em frases e que aparecem sobre alguma perspectiva estarem deslocadas, estarem sendo usadas em sentido ou com referência diferente das referências costumeiras. Bom, dada uma frase qualquer, variar o sentido ou a referência de um termo dessa frase é algo rotineiro, na linguagem natural, né? Agora há pouco falei da filosofia em busca do fundamento. Se no jogo de palavras que eu desenvolvo aqui, eu chamar a atenção para a palavra fundamento, usando algumas estratégias retóricas ou filológicas, posso levar vocês a experimentarem um leve deslocamento no sentido com o qual eu uso a palavra fundamento. Vejam, dizemos a filosofia busca o fundamento. Fundamento vem do latim fundamentum, fundus, chão, em referência ao solo sobre o qual se erige uma construção, que é sedes, de onde vem também as noções, né, de onde deriva a noção de sedimentar ou de assentar. Ou seja, sobre o fundamento, assentamos as pedras da construção. A filosofia se erige sobre metáforas desse tipo também. Assim, por um deslocamento pragmático, com algumas pinceladas etimológicas, isso é, por meio de uma mudança de foco causada por um uso desviante de uma máxima conversacional, e aqui eu estou pensando em Greice, acabo criando na frase a filosofia busca um fundamento, um sentido metafórico, isto é, um sentido que não corresponde ao sentido costumeiro compartilhado em trocas linguísticas semelhantes. Aí, depois de falar rapidamente, então, do significado etimológico de fundamento, pensando a relação entre fundos e chão, e sedes, aquilo que se assenta sobre esse chão, podemos, eventualmente, criar, então, um deslocamento e entender, de um modo metafórico, a expressão a filosofia busca o fundamento. Obviamente que ainda não estamos dizendo
com isso que uma ou outra interpretação, a literal ou a metafórica é a mais correta. Apenas estamos chamando a atenção para o fato de que efeitos metafóricos podem aparecer amplamente na linguagem natural. De fato, esse tipo de metaforização da linguagem é muito amplo. Virtualmente, com um pouco de criatividade, conseguimos criar metáforas desse tipo em quaisquer frases. Mas estas são metáforas mortas. Isto é, elas só aparecem quando criamos um tensionamento na linguagem, subvertendo alguma máxima pragmática, ou mesmo semântica ou sintática, né, para criar esse efeito metafórico. Além das metáforas mortas, existem, como se costuma dizer, metáforas vivas. São aquelas metáforas que evocam um significado metafórico sem necessidade de um tensionamento prévio. Ou melhor, sem um tensionamento artificial aparente. São aquelas metáforas que acontecem quando o significado metafórico se impõe ao ouvinte ou ao leitor. A poesia é cheia de metáforas deste tipo. A literatura, em sentido amplo, também. A própria filosofia. Mas em qualquer lugar onde há linguagem verbal, elas aparecem e se impõem. Assim, parece quase incontornável interpretações metafóricas das seguintes frases. Vejam, Sara, ou o nosso professor, é uma pedra de gelo. Pedra de gelo. Ou, a última eleição presidencial nos deixou sem chão. Sem chão. Notem que, quando dizemos que parece incontornável interpretar estas frases metaforicamente, queremos dizer que se interpretarmos ser uma pedra de gelo e ficar sem chão de forma literal ou não metafórica, não vamos estar falando daquilo que o nosso interlocutor está querendo dizer. A interpretação metafórica parece ser, nestes casos, a melhor e primeira interpretação disponível aos falantes competentes em língua portuguesa. Ora, com o que foi dito até aqui, a gente percebe que é possível delimitar isto que estamos chamando de metáforas. Há metáforas mortas, nas quais o significado é uma consequência posterior ou secundária, ou que nem sequer é a intenção do falante. E há metáforas vivas, nas quais o significado metafórico se impõe imediatamente como o significado primário da frase. Mas, em ambos os casos, o que é motivo de interesse para vários filósofos e linguistas é justamente a possibilidade de tomar certos termos de uma frase em sentido diferente ou com referência diferente dos costumeiros. O que eu chamo a atenção aqui é que e esse é o ponto principal, né, é que há uma pressuposição sobre o funcionamento da linguagem que sustenta essa diferenciação entre significado ou sentido metafórico de um lado e significado ou sentido literal de outro. Essa pressuposição é basicamente aquela ideia de que o mundo, seja lá o que queira dizer isso, possa ser representado por meio da linguagem. Ou que a linguagem tem como principal função e capacidade representar o próprio mundo. Esse é o pressuposto tanto da discussão clássica sobre o tema, isto é, da discussão que tem pretensões semânticas ou pragmáticas, como também é o pressuposto de teorias um pouco mais recentes que pretendem dar conta de aspectos pragmáticos da linguagem, incorporando-os às teorias semânticas e que discutem se há significados mínimos ou se sempre há índices contextuais afrouxando ou enriquecendo livremente as frases pelos falantes, né, as frases usadas pelos falantes e que gerariam, portanto, significados contextualmente dependentes e no limite, metáforas. Acredito que essa pressuposição que defende que a linguagem tem como principal função a representação da própria realidade, né, seja uma pressuposição implícita, essa pressuposição esteja implícita e ela seja uma das razões pelas quais o fenômeno das metáforas, aquele tipo de explicação e de análise que eu fiz anteriormente, ainda seja motivo de discussão. Dito de outra forma, a ontologia do significado pressuposto por essas teorias, ou a ontologia a elas imputada, é problemática e há alternativas a ela. E a minha aposta
ainda em fase de investigação, é que uma ontologia do devir, do movimento, da multiplicidade pode resolver o problema das significações metafóricas, além de diluir a celeuma entre os limites e fronteiras entre semântica e pragmática, encontrar ecos em extrapolações extraídas das ciências cognitivas e, por fim, lançar luzes sobre a própria noção de significado, de significação e funcionamento da linguagem. Bom, mas antes de apresentar a minha apropriação que eu faço dessa ontologia que eu busco lá em Deleuze, né, dessa ontologia que o Deleuze postula quando ele se apropria de algumas ideias da linguística e da semiótica, eu vou querer explorar um pouco os impasses que as explicações mais canônicas possuem sobre as metáforas. A primeira explicação canônica é a que chamo de quadro semântica pragmática ou postulado clássico. Ele é muito bem apresentado por Davidson em um texto de 1978 chamado O que as metáforas significam. Para o filósofo, palavras e frases significam o que elas literalmente significam e nada mais. Dito de outro modo, significados são arbitrários e estão para seus objetos de algum modo. Significados divergentes que eventualmente possam surgir de usos diferentes de uma palavra ou expressão são exatamente isto, usos diferentes. Tecnicamente, não há significados metafóricos. Significado é significado literal e pronto. Searle, no mesmo quadro, Semântica Pragmática, em outro texto icônico sobre o tema, chamado Metáforas, de 1979, concorda com Davidson que os itens lexicais possuem seu significado determinado literalmente independente do contexto. Mas, ao lado desses significados literais, ou além deles, Searle advoga a existência do significado do falante, que pode divergir daquele significado semanticamente dirigido pelo significado literal da frase. Assim, haveria um significado literal, codificado pelos termos expresso em frases, e outro significado dependente da própria intenção do falante. Isso parece fazer sentido, veja. Quando afirmo que Sara é um bloco de gelo, as palavras que aparecem aqui possuem significados dados. Sara é a nossa colega de classe, e ela possui um atributo de ser um bloco de gelo. Todo mundo entende o que é um bloco de gelo, correto? Agora, quando afirmo que a nossa colega Sara é um bloco de gelo, ou que o professor é um bloco de gelo, parece sensato admitir que, ao mesmo tempo em que eu estou usando os termos Sara, o professor, e bloco de gelo, pensando no que é afirmado literalmente por eles, ou seja, nos seus sentidos e referências costumeiros, eu também estou querendo dizer algo mais. Esse é o significado do falante, segundo Searle, e é paralelo ao significado literal. Isso que eu quero dizer a mais do que está sendo dito literalmente é, segundo o postulado clássico, um efeito pragmático da linguagem, algo que só acontece num contexto de uso e que pode ser relativamente explicado recorrendo à ideia de que eu devo estar subvertendo alguma máxima conversacional que garante o entendimento entre os falantes. Se meu interlocutor supuser que eu estou falando literalmente que a Sara ou que o professor é um bloco de gelo, a troca linguística quebra. Afinal, estamos falando mal de alguém e não descrevendo alguma propriedade física da Sara ou do professor. Notemos que, para dar conta daquilo que extrapola o significado literal de uma palavra ou expressão em uma frase, acabamos admitindo, se seguimos o postulado clássico, que uma frase possui um significado literal e outro metafórico. Para resolver um problema, criamos uma nova entidade, a dos significados metafóricos ou do significado dos falantes, e, posteriormente, vamos procurar mostrar como um depende do outro ou qual está fundado em qual.
Dividimos a referência das palavras e expressões da nossa linguagem e agora vamos tentar fazer uma tese para tentar juntá-las. A segunda explicação canônica também se passa tentando estabelecer as fronteiras da semântica e da pragmática. É a discussão entre minimalismo semântico e contextualismo. De um lado está quem defende que não há influência do contexto de proferimento de uma frase sobre a semântica dela. De outro lado, estão aqueles que defendem que há tal influência. Para os primeiros, minimalismo semântico, metáforas são efeitos pragmáticos ou cognitivos e não cabe à semântica tratar deles. Para os segundos, as metáforas são exemplo de como o significado primeiro ou costumeiro de uma frase sempre é passível de ruídos contextuais. Vamos explorar um pouco essas ideias. Para o minimalismo semântico, o significado de uma frase é determinado semanticamente. Ter competência semântica, isto é, saber falar português, inglês ou qualquer outra língua, significa ser capaz de dominar o significado literal de termos e expressões e coordená-los sintática e pragmaticamente. Para o minimalismo, quando falamos que Sara ou o professor são blocos de gelo, dominamos o significado costumeiro dos termos que usamos e, por isso, e apenas por isso, somos capazes de nos comunicar. E mais do que isso, de descrever os próprios objetos e entidades do mundo. Estes significados são sincronicamente estáveis e determinados. O contexto de proferimento apenas satura ou completa o significado daqueles tipos de palavras que são chamados de indexicais ou demonstrativos. Assim, quando falo que ele é um bloco de gelo, o termo ele exige uma saturação ou um complemento de conteúdo para ter uma referência determinada. Mas é o próprio termo que exige esse tipo de complementação, de saturação. O significado das palavras ou das frases para o minimalismo é inteiramente determinado semanticamente. Uma metáfora, então, é algo que cai daquele lado do aspecto do uso, portanto, pragmático do uso pragmático de um termo ou de uma frase. Os minimalistas semânticos, de fato, sustentam que uma frase como Sara é um bloco de gelo ou a maçã é vermelha significam precisamente que a Sara é um bloco de gelo e que a maçã é vermelha. Os vários usos derivados dessa frase, ou dessas frases, são implicaturas pragmáticas que pressupõem o significado literal delas. Retornamos, assim, ao postulado clássico da diferença entre funções semânticas e pragmáticas da língua. Assim, as informações que são acrescentadas ou as variações de significação dadas a uma frase para que ela seja interpretada de forma metafórica ou para que faça sentido em um dado contexto, seriam aspectos pragmáticos da linguagem e não semânticos. E, portanto, não é tarefa do minimalista explicar como isso acontece. Essa é a função de quem estuda pragmática. Semanticamente, não há metáforas e a linguagem descreve literalmente o mundo. Ou melhor, que a linguagem pode descrever literalmente o mundo. Contextualistas, por outro lado, assumem que os termos de uma frase podem ser enriquecidos ou afrouxados em seus significados, adquirindo sentidos e referências diferentes das costumeiras. Palavras e expressões linguísticas possuem para eles notas características que selecionam aspectos contextuais, mas que não determinam o seu significado. Podemos pensar que uma palavra qualquer, por exemplo, silencioso, possui um conjunto difuso de características que podem ser mobilizadas ou não consoante aspectos contextuais, de tal modo que o significado de uma frase é sempre contextual para os contextualistas. Assim, quando afirmamos a casa de Sara é silenciosa, o termo silencioso pode sofrer enriquecimentos pragmáticos livres que mobilizam aspectos diversos do conceito silencioso, que por sua vez não determina todos os objetos que podem ser representados por silencioso. O adjetivo silencioso possui notas arquetípicas, vamos dizer os contextualistas, que não remetem a um conceito comum,
Não há uma essência do silêncio. Não há um conceito fechado de silêncio. Da mesma forma, não há um significado mais próprio e literal de bloco de gelo. Um bloco de gelo pode remeter e ter sentidos diferentes consoante o contexto de proferimento, sem dizer respeito a um significado costumeiro. E ter competência semântica para os contextualistas significa ser capaz de jogar com o conceito, no caso aqui, com o conceito arquetípico de silêncio e de bloco de gelo, por exemplo, conceitos estes que funcionam mais na estrutura das semelhanças de família, de Wittgenstein, do que das essências platônicas ou como conjuntos com bordas bem definidas. Para o contextualismo, semanticamente não há significados literais. E, no limite, a linguagem descreve o mundo, pois pode se adaptar às experiências móveis dos falantes da língua. Tanto o minimalismo quanto o contextualismo, no quadro mais recente, quanto a semântica e a pragmática no quadro clássico, sustentam que a linguagem pode ser definida a partir principalmente de sua função descritiva ou referencial. Isso é importante. A distinção entre metáfora e significado literal só faz sentido a partir dessa pressuposição. Outras funções da linguagem, como a função comunicativa, a função coordenativa, a função cognitiva, são subordinadas a essa função. Ou melhor, a função descritiva, representativa, é tida como a função que permite compreender como a própria linguagem funciona. E só por isso é que faz sentido tentar explicar como uma metáfora funciona, recorrendo à noção de significados que representam a realidade tal como ela é. Mas as metáforas também tiveram tratamentos diferentes. E aqui eu destaco duas perspectivas. Sperber e Wilson, em um texto de 1995, que trata da noção de relevância, uma das máximas conversacionais que produz efeitos pragmáticos em qualquer enunciação, defendem, assim como a pragmática clássica, que metáforas são produto da incidência de máximas conversacionais para garantir a coerência e coordenação dos falantes, com uma diferença bastante significativa. Se para a pragmática clássica uma interpretação metafórica é uma exigência para garantir coerência e coordenação entre os falantes, para Sperber e Wilson, as máximas, em especial a máxima da relevância, é uma máxima cognitiva. Um enunciado vai ser interpretado metaforicamente para estes autores se o conteúdo assim acarretado for não apenas necessário para a coordenação entre os falantes, mas principalmente cognitivamente relevante. Em um dado contexto, por exemplo, dizer que Sara ou o professor é um bloco de gelo vai ser interpretado metaforicamente se essa interpretação for cognitivamente mais informativa. É certo que a pressuposição acerca do funcionamento da linguagem ainda está assentada na função descritiva representativa da linguagem, mas já é possível notar uma torção. Uma metáfora acontece não mais para representar um conteúdo do mundo, seja um conteúdo semântico ou da intenção dos falantes, mas para melhorar a eficiência do nosso sistema cognitivo. Essa torção no entendimento do funcionamento da linguagem é ainda mais evidente no cognitivismo de Lakoff e Johnson. Para estes autores, em textos como Metáforas pelas Quais Vivemos, de 80, Mulheres, Fogo e Coisas Perigosas, de 87, e Filosofia na Carne, de 99, a função da linguagem é apenas derivadamente descritiva. A linguagem possui primariamente, para eles, uma função cognitiva. Isso significa que palavras não representam entidades e objetos, mas, antes, ações e percepções. Não a ação enquanto uma entidade abstrata, tampouco a percepção como a percepção de algo que é percebido. Conceitos, para eles, derivam diretamente da nossa motricidade e percepção. Dizer vermelho, por exemplo, não é representar uma entidade. Dizer árvore
também não é representar outra entidade. Vermelho e árvore são conceitos que permitem coordenar nosso corpo a fim de subir na árvore e apanhar a fruta vermelha. Eu não penso, eu vou subir na árvore e comer aquela fruta e depois subo na árvore e como a goiaba. Essa divisão entre o que é dito e o estado de coisa supostamente representado é uma ilusão posterior. É a recuperação de um conjunto de dados e projeções sensoriomotoras que, devido à constituição do nosso aparelho cognitivo, são recuperadas linguisticamente, comunicados como conteúdos que representam o mundo. Mas, em si, eles não representam. Eles são as ações percepções enquanto tais. E as metáforas? Uma metáfora, para estes autores, não acontece porque significados literais foram contextualizados pragmaticamente ou semanticamente. Metáforas, como outros processos de elaboração, abstração ou, mais precisamente, de criação conceitual, como metonímias, efeitos prototípicos, categorias radiais, são estratégias cognitivas de interação com o meio. Mas o mais importante é que um conceito gerado por meio de uma metáfora, e todos os conceitos são gerados por alguns processos semelhantes, segundo advoga o cognitivismo de Lakoff e Johnson, não é uma representação de algo. Ou, mais precisamente, um estado de coisas ou um objeto experienciado no mundo nunca é a fonte sem mais de um conceito. Mais que isso, um conceito não tem como função primordial representar algo. A relação entre mundo e mente, ou entre realidade e linguagem, não é a função de espelho, não é a relação de espelho. Pensar não é fundamentalmente, para o cognitivismo, representar ou dizer a realidade. Mas para entender um pouquinho melhor isso, eu preciso indicar alguns pressupostos do cognitivismo de Lakoff e Johnson. Para isso, a gente vai explorar, então, a noção de metáfora cognitiva destes autores. Para Lakoff e Johnson, isto que chamamos de metáfora em uma língua natural é apenas a superfície de um processo cognitivo. Para estes autores, as estruturas e conexões dos nossos sistemas conceituais nascem da nossa experiência corpórea e fazem sentido apenas nos termos dessa própria experiência. Além disso, a criação do nosso sistema conceitual é diretamente fundado, né, na percepção, no movimento do corpo e na experiência de características físicas e sociais. Os autores defendem, então, a partir de algumas evidências científicas, que qualquer conceito que exista na nossa mente, e aqui mente já não é mais uma caixinha onde vão parar representações da realidade, como já não era desde Hume, né? Qualquer conceito da nossa mente nasce justamente desse tipo de experiência. A questão é, como conceitos extremamente abstratos foram forjados? É aí que entram os processos cognitivos das metáforas, por exemplo. Nosso aparato cognitivo é uma máquina de produzir conceitos para Lakoff e Johnson. A resposta ao meio não é da mera representação do dado, como se um conceito qualquer tivesse que ter como fonte a imagem geral de sua referência. A resposta ao meio é a de criação de novas ferramentas cognitivas que permitem maior eficácia cognitiva. A evidência empírica disso é justamente a existência de estruturas metafóricas que são presentes em várias línguas, desde as ocidentais a de aborígenes australianos. A estas estruturas amplamente presentes em distintas culturas humanas, Lakoff e Johnson chamam justamente de metáforas conceituais. Essas metáforas conceituais remetem primariamente à conformação biológica do nosso corpo. Assim, algo aconchegante é caloroso. A relação entre aconchego e calor. Maior é em cima. Movimento é mudança. Isso tudo, essa relação entre essas duplas de conceitos, só é possível porque essas experiências são comuns, acontecem ao mesmo tempo, dada justamente a nossa constituição corporal. Mas também remete a conformações culturais, né? A vida é uma viagem ou a vida é uma jornada, remetem a experiências
coletivas também amplamente presentes nas culturas humanas. Assim, a metáfora a última eleição presidencial nos deixou sem chão, ou o sentido metafórico que a gente pode atribuir à noção de sem chão, a expressão sem chão, pode ser compreendida pelos falantes, pois mantém algumas estruturas comuns e fundadas em experiências universalmente válidas para os humanos. Os conceitos de chão e a metáfora de segurança que ele evoca estão ligados não por um afrouxamento semântico qualquer, ou devido à violação de alguma máxima conversacional da pragmática, mas porque o conceito de chão nasce justamente com o conceito de segurança, de certeza, estabilidade, que para nós humanos, chão, estabilidade, segurança, certeza, está intimamente relacionado desde o momento em que começamos a andar sobre duas pernas e explorar as savanas africanas, há milhares de anos. Usando a noção, então, de metáforas conceituais e os pressupostos que a embasam, podemos esclarecer o funcionamento das metáforas linguísticas virtualmente presentes em todos os usos das nossas palavras. Mas, para além da possibilidade de validação empírica de algumas teses fundamentais do cognitivismo, o que eu quero destacar é que os tensionamentos operados pelo cognitivismo levam a um questionamento da ontologia que justifica e explicita a relação entre linguagem e mundo. As explicações sobre o funcionamento das metáforas, que aparecem no quadro Semântica Pragmática Clássico, e as relativas à própria celeuma entre minimalismo semântico e contextualismo, mantém-se numa ontologia da substância, de entidades atômicas que encontram na linguagem seu espelho, porque esta, a linguagem, tem a capacidade de representar tais entidades e relações numa perspectiva já há quase um século questionada. Os próprios Lakoff e Johnson procuram reinterpretar algumas categorias ontológicas fundamentais para dar conta dos matizes e dificuldades que a mudança do paradigma do cognitivismo implica. Acho um exercício interessante e útil colocá-los em diálogo com a tradição filosófica. Eles mesmos fazem isso. Mas minha proposta é um pouco diferente. Estudando os textos de Gilles Deleuze, individualmente ou em parceria com Félix Guattari, penso ter encontrado boas perspectivas que conseguem estabelecer novas bases ontológicas para explicar a relação entre linguagem e realidade, entre pensamento e mundo, e explicitar a própria noção de metáfora. De fato, há outros filósofos que permitiriam estabelecer essas bases. Isso tanto na filosofia analítica quanto na filosofia continental. A diferença é que a possibilidade de lidar sem medo com pressupostos e conclusões de áreas que a filosofia muitas vezes não se dispõe a dialogar é única nesses filósofos. Ou seja, Deleuze permite dialogar com achados do cognitivismo, da linguística e da pragmática sem pressupor uma pureza metafísica como Heidegger ou o segundo Wittgenstein ou alguns dos seus leitores, né, ou alguns dos seus leitores fazem, né. Bem, deixando o momento das acusações e justificativas metafilosóficas, o resto dessa fala pretende mostrar como é possível entender o fenômeno das metáforas, levando em consideração os achados cognitivistas e não o contrário. Adianto que isso não deixa de ser um exercício inicial, não me pretendo ser um especialista de Deleuze. O principal aspecto a ser destacado na perspectiva deleuziana é que a noção de linguagem de Deleuze e Guattari não é representacionalista. A linguagem, para eles, não representa o mundo, ou melhor, a função a partir da qual se pode entender como a linguagem funciona não é a da representação ou a fundada na comunicação de conteúdos. Como ontologia deleuziana, como estou chamando aqui, pode ajudar a entender o fenômeno das metáforas? Bem,
Não é novidade pensar que a linguagem não representa a realidade. Quando o pedreiro fala para o servente tijolo, ele não está representando necessariamente uma entidade. Ele está dando uma ordem. Na linguagem da pragmática, eles estão se coordenando e usando a linguagem para isso. O desafio das explicações semântico-pragmáticas é explicar por que o efeito da linguagem, seja a coordenação, seja a produção de um significado secundário, não são dados posteriormente como se primeiro decodificássemos o significado literal dado semanticamente e depois nos coordenássemos. O mesmo acontece com a metáfora, como notaram os contextualistas. O significado metafórico é tão direto quanto o significado literal. Ora, esses problemas desaparecem quando abdicamos do paradigma representacionalista. Deleuze e Guattari defendem, por exemplo, que os mandamentos do professor não são exteriores nem se acrescentam ao que ele nos ensina. No ato de ensinar, o professor não ensina regras, ele as usa. A fala do professor não consiste em conteúdos, mas em ordens. A função primeira da linguagem para eles não é comunicar ou informar, mas coordenar, ordenar. Ensinar, nesse sentido, não consiste em transmitir informações, mas em ordenar. Quando a gente está aprendendo a fazer os primeiros cálculos, as primeiras contas na escola, não estamos reproduzindo conteúdos, estamos reproduzindo uma técnica. Uma técnica que envolve nosso corpo, nossa habilidade de separar unidades discretas em conjuntos, utilizando nossos dedos para estabelecer relações e pôr em ordem feijões ou grãos de milho. O formalismo matemático vem depois, e acredito, sendo um pouco ambicioso, ainda serve para coordenar nossos esforços em direções comuns, socialmente comuns, cientificamente comuns. Então, podemos dizer, sim, que palavras estão para atos de fala. Mais que isso, palavras são atos. Algo está sendo feito quando se diz algo. Isso acontece não apenas quando se dá uma ordem, mas acontece também quando digo para o meu companheiro ou para a minha companheira que acabou o sal querendo, com isso, que ela compre sal no supermercado. Uma implicatura conversacional, gerada por uma quebra coordenativa entre os falantes, não é primariamente uma troca de conteúdos, é um agenciamento na linguagem de Deleuze. Por meio da minha fala, levo o outro a agir como eu intenciono. Isso acontece desde os níveis mais elementares, como quando se aprende a contar ou se alcança o tijolo para o pedreiro, como quando nos coordenamos no dia a dia, como também quando enunciamos nossas crenças mais fundamentais, como, por exemplo, a água é H2O, o tigre possui 4 patas, o gato está sobre o tapete. Há sempre um agenciamento, há sempre uma captura da ação do outro para um determinado fim que envolve algum tipo de ação no mundo. Mesmo que essa ação seja, pense nisso, a água é H2O, sinta comigo, a eleição passada me tirou o chão, ou deseje comigo liberdade, fraternidade, igualdade. Essa caracterização da linguagem, que questiona sua função representacionalista ou descritiva ou ostensiva, não é novidade. Do segundo Wittgenstein, passando por Austin, Searle, Levinson, a questão é que a ontologia de base de muitas dessas caracterizações ainda supõe entidades fundamentais. E mesmo que eu defenda que a linguagem sirva para nos coordenar, colocar em ordem uma ação conjunta, a gente muitas vezes não consegue explicar como o código linguístico remete a algo, se desenvolve sobre coisas mais fundamentais a que possa ser resumido. Dito de outra forma, até aceitamos que nossas palavras tenham como função principal nossa coordenação enquanto falantes, que o código linguístico tem uma função pragmática, pois somos seres biológicos e sociais. Mas, neste momento, para explicar as propriedades do código linguístico ou do modo como nos coordenamos, acabamos transformando a linguagem em vibrações mecânicas emitidas pelas nossas
cordas vocais e captadas pelos nossos ouvidos, transformados em seguida em impulsos elétricos e decodificados pelos nossos cérebros, que por sua vez reagem a um dado modo e permite a coordenação sensório-motora. Bom, é importante que se diga que não há estritamente falando problemas com essa explicação. O problema é querer derivar as propriedades linguísticas desse tipo de explicação, as propriedades da linguagem a partir desse tipo de explicação. O fato de a linguagem depender dos nossos corpos não faz com que automaticamente ela seja explicável recorrendo às leis físicas que regem nossos corpos. Da mesma forma, o fato de a vida acontecer por meio de reações químicas e ser impossível pensar biologia sem física não faz com que as leis biológicas sejam automaticamente redutíveis às leis da física. Eu sei que isso soa meio emergentista. Existe uma discussão grande acerca de se, por exemplo, a emergência de leis biológicas é ontológica ou apenas epistemológica. Isto é, se de fato novas relações na realidade acontecem, por exemplo, com o surgimento da vida, ou se as leis biológicas podem ser reduzidas às leis físicas subjacentes e nós apenas não sabemos como fazer isso. Bom, pensando nisso, Deleuze é um emergentista ontológico nesse sentido. No que tange ao funcionamento da linguagem, por que precisamos pensar que a linguagem reflete a realidade como se existisse uma dualidade possível e eterna entre a linguagem, quiçá uma linguagem ideal, sem metáforas, e a própria realidade como pano de fundo que se desenrola, o pano de fundo onde se desenrola nosso mundo de conceitos? Não estamos ainda pensando a linguagem no registro judaico-cristão, no qual a criação é apenas a materialização do intelecto divino? Não estamos pensando a nossa linguagem, expressão visível da nossa mente, apenas como uma atualização do que já foi pensado eternamente por Deus? Eu diria que a proposta de Deleuze e Guattari segue na direção de questionar esse modo de enxergar as coisas. Linguagem e realidade, ou mais precisamente, a linguagem e o mundo físico e biológico nos quais se desenrola a linguagem, são sistemas redundantes, usando a própria terminologia deles. São redundantes, pois se repetem sem serem idênticos. Quando eu digo Sara é um bloco de gelo, estou mobilizando de fato um universo físico. Queima de ATP para dar energia aos meus neurônios, impulsos elétricos que geram movimentos mecânicos, etc. Muitas faces do fenômeno podem ser analisadas por esta perspectiva. Mas há outros níveis. Estamos nos coordenando. Minhas palavras estão levando à ação, que por sua vez também produzem efeitos físicos. Seu desprezo ou admiração pela Sara. Aliás, desprezo e admiração são estados psicológicos. Outro nível. Talvez fosse mais preciso dizer repulsa ou atração, desprazer ou prazer, ou outra descrição física que agora me falta. Além disso, estou também descrevendo a própria Sara. Essa descrição pode se prestar realmente a descrever um acontecimento do mundo. Note que, então, não estamos negando cabalmente que a linguagem descreva o mundo, mas não há uma linguagem pura, livre dos supostos ruídos pragmáticos, psicológicos, biológicos e físicos para Deleuze. Podemos dar outros exemplos dessas redundâncias ontológicas, destes sistemas emergentes que se correlacionam uns com os outros sem se resumirem a outros mais fundamentais. Podemos falar, por exemplo, do devir vespa da orquídea ou do devir bulbo da mariposa que se adaptou junto com a flor a qual era responsável pela polinização. Mas queremos evitar, pelo menos um pouco, a linguagem pouco sistemática destes filósofos franceses. O importante aqui é que, para Deleuze, a linguagem não é uma cópia da realidade. Ela não é um decalque, uma estampa. Ela é um mapa. Com isso, se diz que a linguagem, assim como o rizoma, outro conceito importante de Deleuze e Guattari, abre caminhos que permitem aos vários níveis sistêmicos, ou platôs, ou estratos, se proliferarem sem uma regra eterna e pré-definida. Dito de outra forma,
A relação entre linguagem e mundo físico aqui não é de sobreposição. Não é possível resumir a linguagem à natureza, encontrar todos os seus referentes, pois ela não tem como principal função fazer cópia do que é dito. Essa função é derivada. Isso não significa que a linguagem também não seja isso, como eu falei, pois podem surgir outras funções de usos para a linguagem, outros planos de consistência, como diria Deleuze, a partir da função coordenativa, tanto quanto a função cognitiva, quanto a função pragmática da linguagem. 2. Quando falamos linguagem, estamos falando de vários planos de consistência, de vários sistemas emergentes, identificados sob o mesmo nome. Há um plano que é o plano de sinais e signos. Há certos padrões que podem ser observados e usados para prever o comportamento de sistemas semelhantes. Há um outro plano, que é o colaborativo, onde o sistema de signos tem seu sentido a depender dos lances dos jogadores que interagem colaborativamente. Há metáforas nesse nível. Esse nível também é eminentemente pragmático. Há um outro plano, ou nível, ou extrato, que é o cognitivo, na qual vários efeitos metafóricos são também visíveis. Nesse extrato, palavras não estão para conteúdos nem para ações coletivas, mas para percepções, ações individuais que garantem nosso acoplamento na realidade e permitem nossa sobrevivência enquanto indivíduos. Este nível é biológico. Podemos, por exemplo, realizar testes a fim de verificar até que ponto que calor e aconchego possuem inputs comuns, como demonstram Lakoff e Johnson. Ainda o plano físico, ou extrato físico, no qual palavras e signos dependem de um aparato físico, seja a tinta no papel, o pixel na tela do PC ou as vibrações mecânicas no ar. 3. Esses planos nos quais a linguagem se desenrola não são hierárquicos. Por isso evitei chamar eles de níveis. E é aqui que o fenômeno das metáforas acaba revelando bastante sobre a própria linguagem. Em alguns momentos, metáforas dependem do significado codificado pela linguagem. Muitas metáforas precisam disso, talvez a grande maioria. É neste plano que as metáforas que apresentei no início dessa fala se desenrolam. Mas elas não se esgotam aí. Em outros momentos, a alteração no significado, ou no modo como nos coordenamos, ou será que seria no próprio tecido do mundo? Enfim, a alteração no significado não depende do próprio significado, mas da sonoridade das palavras. E aqui um exemplo simples extraído de Lakoff e Johnson. Se formos motivados a relacionar os sons ping e pong com elefante e rato, a grande maioria de nós vai relacionar ping com rato, pong com elefante. E isso tem mais a ver com a sonoridade do que com a semântica das palavras. Esse aspecto é importante, pois mostra que a relação entre os planos ou estratos da realidade, usando outro conceito, o conceito deleuziano de extrato, do qual eu já estava falando um pouquinho antes, não é hierarquizada, como se fosse necessário passar do mais simples ao mais complexo e entre os vários seus intermediários. 4. A própria noção de extrato remete a outro aspecto da ontologia deleuziana. A ideia de níveis sugere uma hierarquia, a de extrato não. A ideia é de que há planos de consistência imanentes que são internamente consistentes e que não supõem meta-explicações, se pensarmos epistemologicamente, ou meta-fundamentações, se pensarmos ontologicamente. Isso que chamamos de linguagem, então, possuiria vários planos ou estratos, níveis não hierárquicos. Cada um deles se organizaria internamente, sem, contudo, eliminar a possibilidade de relações interestratos. Exemplo disso é que metáforas aparecem também quando elementos do extrato pragmático atravessam o extrato semântico, ou elementos do aspecto físico, fonológico, atravessam o próprio aspecto semântico.
Na verdade, a discussão também entre minimalismo semântico e contextualismo nasce justamente por ou se querer fundar a semântica na pragmática ou se negar a aceitar ruídos de estratos diferentes daquele da própria semântica. E 5, por último, uma ontologia que defenda a existência de planos, de estratos ou de níveis não hierárquicos emergentes é uma ontologia de processos e não de entidades discretas. Isso significa que não existe de partida um conjunto de tipos de entes e um conjunto de leis que os regem e que seria possível derivar todas as outras entidades a partir deles. Não existe também linguagem universal que possa apreender esse conjunto e, a partir daí, derivar a necessidade ou não de qualquer ente. A linguagem não é uma dobra metafísica nesse sentido que se refere à realidade, sabe-se lá como. A linguagem, mais precisamente, cada plano da própria linguagem é um extrato, um atributo do mesmo ser, se quisermos dar um passo atrás ao encontro de Spinoza. Um atributo do mesmo mundo físico, se assim a gente quiser entender. Mundo físico ou extrato desse mundo ou atributo desse mundo que virtualmente pode se desdobrar ao infinito. Ok, isso pode parecer muito metafísico, mas esses planos de consistência, esses extratos estão presentes em diversas manifestações da realidade. Exemplos disso não faltam. A vida que se estratifica sobre a matéria inanimada, os compostos orgânicos que dependem da própria vida, o pensamento que se desenvolve no cérebro de um animal humano ou na troca entre os corpos de uma população, e quiçá, até mesmo, o pensamento que não dependerá mais de um corpo biológico e poderá se sustentar novamente sobre a própria matéria inerte de transistores, caso seja possível uma inteligência artificial forte. Ok, novamente, isso pode parecer muita especulação e já estamos longe daquelas explicações semântico-pragmáticas sobre o funcionamento da metáfora. Mas, como eu disse, para sair do dilema que o problema nos colocou, encontramos a perspectiva cognitivista. Essa supõe uma noção de linguagem que não é aquela da metáfora do pensamento divino que representa a realidade, pois é idêntico à sua própria criação. A linguagem, no cognitivismo, é uma regra interna do funcionamento do nosso aparelho cognitivo que tem como principal função garantir a nossa integridade física e biológica. A linguagem para o cognitivismo não é uma entidade metafísica, é parte da mesma realidade. A pergunta que no final das contas eu ensaiei responder foi como é possível um sistema físico representar outro. Como é possível assumir que a linguagem, enquanto sistema físico, representa outro sistema físico? A novidade não é tanto assumir que essa representação é impossível se pensarmos que a linguagem pode traduzir a realidade, traduzir suas leis elementares e entidades fundamentais. A novidade é, principalmente, assumir que um sistema, extrato, nível, sempre pode estar acoplado a outro, como a vida à matéria, o pensamento ao cérebro, o pensamento à própria matéria. No que tange a linguagem, significa que ela é outro extrato material sobre o extrato da vida, sobre o extrato físico, que é tanto corporal quanto social, e que possui leis próprias, irredutíveis a estes estratos diversos, mas em constante interdependência. Se a ontologia procurava um ser, se a ontologia clássica, tradicional, a gente pode falar, procurava um ser comum, eterno e imutável, a que tudo pode ser reconduzido, a ontologia deleuziana assume que o ser, as coisas que existem, estão em contínua transformação, criação, desdobramento, devir. Depois do que foi dito, já não há mais problema em assumir que há um extrato da linguagem que representa a realidade, pois essa representação não é mais uma representação metafísica. Estamos falando de mapa de direções, não de decalque ou de coordenadas. Deleuze possui uma ontologia da qual é possível falar ou na qual é possível falar de um modo de representação, mapeamento que não o clássico. Mapeamento esse, representação esta, que levaram ao impasse das explicações semântico-pragmáticas da metáfora. Mas, para assumir isso, é preciso assumir que o mapeamento de um extrato da realidade em outro é possível,
Mais do que isso, é imprevisível e emergente, e que as leis que regem cada extrato da realidade ou cada plano de consistência não são outras coisas do que novos extratos que mapeiam aquele extrato. E que, no fundo, não há uma dualidade de lei e extrato, ou de lei e realidade. Há apenas proliferação infinita de estratos que se mantêm conectados, redundantes e não paralelos. Uma metáfora, assim, não é um desvio da linguagem. Ela é a linguagem se desterritorializando, produzindo um novo sentido, capturando uma nova referência, criando um novo plano de consistência a ponto de se tornar, com o tempo, metáfora morta, territorializada. Isso implica que uma metáfora não é apenas um fenômeno semântico, tampouco pragmático ou cognitivo. Ela funciona nestes vários estratos, que sobrepõem e que supõem justamente a sobreposição entre eles. É possível, assim, distingui-la e estratificá-la, mas ela é a expressão do movimento da própria linguagem, que, enquanto parte da realidade, da mesma realidade, movimenta-se em mil transformações a criar novos territórios. Mas entendê-la desse modo implica em pensar a linguagem a partir desse devir ontológico. Ontologia esta que eu tentei esboçar aqui. É isso. As referências devem estar em algum lugar aqui dessa página. Até mais. Obrigado.